O imposto sobre importação de compras internacionais começa oficialmente no dia 1º de agosto, mas desde ontem compras já são taxadas, pela conhecida taxa das blusinhas. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, entender como vai funcionar a partir de agora, a gente conversa com o Bruno Romano, mestre em Direito Tributário no IBET, que mais uma vez, uma gentileza sua de nos atender e fazer com que a gente entenda um pouco, dessa taxação das blusinhas. Bruno, muito bom dia para você. Queria que você começasse explicando, o que é que o consumidor paga hoje e como vai ser a partir de agora com essa mudança. E, de fato, essa taxação é suficiente para o setor produtivo? Soraya, inicialmente, muito bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês da Jovem Pan. Como era antes? Desde agosto de 2023, existe um programa da Receita Federal chamado Remessa Conforme. Com base nesse programa, você tinha a isenção da carga tributária federal e quando você realizava uma compra por meio desses marketplaces de compras internacionais, você tinha que pagar apenas o ICMS, que tem uma alíquota média aí de 18%. Agora você vai ter um acréscimo também de 20% de imposto de importação, que é válido a partir do dia 1º, mas, claro, já está sendo adotado desde ontem, justamente por conta de burocracias que envolvem. Você tem que transmitir declarações, Quando você realiza a compra, a empresa, a vendedora, tem que transmitir algumas declarações, e por conta desse trâmite burocrático, eles acabaram utilizando uma margem de alguns dias de antecedência, justamente para que eles não venham a fazer alguma coisa errada e venham a ser multados e o contribuinte venha a sofrer uma carga tributária ainda mais pesada. Mas, em resumo, agora nós temos esse aumento de carga tributária de 20% adicional para as compras até $50 e para as compras acima de $50 a carga tributária é de 60% da tributação federal, além do ICMS que beira aí os seus 18%. Então, por exemplo, perdão, Matos, para a gente fazer uma conta lógica, vamos supor, tem o preço do produto, então o consumidor ele vai somar o preço do produto, mais o valor do frete, mais o valor do ICMS, e agora esses 20% são acrescidos em qual conta, em qual parte desses valores? Perfeita pergunta, Soraya. Agora, via de regra, esses marketplaces eles já dão o valor do produto junto com o frete, e aí desse valor total você acaba multiplicando mais 20%. Então, se você vê ali no site, eu até, inclusive, antes da reportagem, eu estava dando uma olhada, eu tive a curiosidade de entrar em um desses marketplaces, até para título de comparação, uma promoção de 3 camisetas masculinas por R$65. Agora, com essa implementação, você soma aí mais 12 e aí não vai ser mais 60, um pouco mais de 12, na verdade, não vai ser mais 65, vai beirar seus R$80, então tem um aumento de valor na conta final. É basicamente essa conta. Agora, eu até esqueci de responder a sua pergunta anterior, isso é suficiente para trazer equiparação de preços entre o mercado internacional e o mercado nacional? Não acredito, porque, por exemplo, essa promoção de 3 camisetas por R$65, que agora vai ser pouco mais de 80 na tributação internacional, por meio do mercado nacional, eu olhei um site brasileiro que vende, curiosamente, uma promoção também de 3 camisetas masculinas, e aí sim o preço já estava em seus R$125. Então, ainda assim, tem uma diferença de valor. Essa tributação, claro, vai aumentar preços, vai trazer prejuízo econômico ao bolso do consumidor, mas não vai trazer tanto assim essa equiparação de preços do mercado internacional com o mercado nacional. Bruno, bom dia. No início do governo Lula, o terceiro governo, a expectativa da Fazenda ali é que isso estava fora de controle e crescia exponencialmente de fato, Aliás, o comércio eletrônico, não apenas no Brasil, mas no mundo, isso acontece. Então, a princípio também, os varejistas brasileiros procuraram o Ministério da Fazenda para que isso acabasse, para acabar de vez com essa questão dos $50 sem tributação. No meio da conversa, porque eles alegam o seguinte, $50 são
são aí R$250, numa média aí, um ticket que pode ser considerado um valor até expressivo para a realidade brasileira. E aí eles foram surpreendidos com essa receita conforme, aí o governo também, no fato de não perder popularidade, já que isso caiu no gosto da população, resolveu voltar atrás e agora nós temos essa equação. Até que ponto, de fato, né, existe essa diferença tributária? É claro que o consumidor vai ser penalizado, evidentemente, nesse momento, mas você acredita que haverá, então, ainda uma competitividade, então, com as compras externas? Marcelo, muito bom dia. Sinceramente, eu não vejo que ainda haja competitividade. Claro que vai haver um aumento de custo, isso é evidente, mas eu, até pelo que eu acabei de ver, né, nessas duas plataformas de vendas online, uma brasileira e uma estrangeira, ainda existe uma diferença de preço. Isso é muito nítido. Só que, apesar de existir essa diferença de preço, talvez essa tributação de 20% seja suficiente para se reduzir o consumo da população mais carente. Porque justamente a população mais carente, que é justamente quem mais consome esse tipo de produto, ela vai acabar se vendo diante de um aumento de custo que às vezes pode ser o diferencial para ela acabar não comprando. Ela vai olhar e falar: por esse preço eu já não compro mais. Uma blusinha, né, a taxa das blusinhas, uma blusinha que antes custava R$60, cabe no meu orçamento. Agora não vai caber mais. Até a título de curiosidade, ontem eu estava num casamento e uma amiga minha no casamento falou: essa semana eu fiz todas as compras que eu podia, porque a partir de agora não vai ser mais tão fácil assim. Então veja que acaba atingindo o consumidor e o consumidor efetivamente não está satisfeito com o aumento de preços que vai vir. E isso vai trazer competitividade para a indústria nacional? Sinceramente, eu não vejo essa competitividade. Eu ainda vejo os preços dos produtos nacionais muito superiores, até pelo exemplo do que eu acabei de ver na internet. Mas ainda assim vai acabar afetando o consumidor. Então eu acho que no fim das contas essa tributação de 20% é algo que não vai ser bom para ninguém, nem para o consumidor de um lado e nem para a indústria nacional do outro, porque não vai atingir a competitividade que ela tanto deseja. Bruno, quem vai te fazer uma pergunta agora é teu xará. Bruno, lá direto de Brasília. Exatamente, ótimo dia a você, uma entrevista que nos ajuda a entender, né, esse assunto que repercute muito justamente entre os consumidores e esses aplicativos, essas lojas online, realmente tem ali as empresas internacionais, mas também tem lojistas aqui do Brasil que estão revendendo, comercializando lá dentro dessas plataformas. Como fica essa taxação? Ela é aplicada como um todo ou naquele momento da compra tem ali uma identificação se é uma loja internacional ou não, ou qualquer tipo de compra realizado lá naquela plataforma, a taxa já será aplicada, Bruno? Bruno, meu xará, muito bom dia, um prazer falar com você também e excelente pergunta. Nesse caso, o lojista brasileiro que está cadastrado nessas plataformas internacionais, ele não vai ser obrigado a pagar essa tributação justamente porque a transação que ele faz não é uma transação de importação. Aí vai depender, claro, do registro que ele tem junto a essa plataforma, mas eu já vi vários sites de compra, de marketplace nesse sentido, nesses e-commerces, e muitas vezes você entra no produto e aparece aquela tarja, compra internacional. Se o consumidor acabar vendo compra internacional, ele tem que ter ciência nesse caso que ele vai ter essa tributação adicional aí de 20% que vai ser implementada a partir do dia 1º. Por outro lado, se o marketplace não fizer essa evidenciação de que é uma compra internacional, é de se pressupor que se trate de uma compra em mercado interno, e aí sim, o que nós vamos ter efetivamente é a tributação regular que se tem, de IPI, se for o caso, ICMS, PIS, COFINS, a depender da carga tributária desse contribuinte aqui em mercado nacional. E para o produtor que está dentro dessa plataforma e ele realiza importações para revender, na revenda ele não vai ser tributado, ele não vai ter essa carga tributária adicional de 20%. Mas quando ele adquire do mercado estrangeiro, quando ele faz uma importação para revenda, na importação ele vai ter essa carga tributária.
Então ele vai pagar esses 20% para adquirir o produto, mas depois quando ele for revender, ele não vai ter uma segunda tributação de 20%. Claro que os 20% da compra dele ele vai repassar ao consumidor e no fim quem vai sofrer essa carga tributária de maneira efetiva é quem compra no fim da cadeia comercial. Muito bem, agora a pergunta do Mano Ferreira. Bom dia, Bruno. Eu queria trazer um pouco o contraste sobre a isenção de importação para quem faz viagens internacionais, que hoje é de até $1.000, né? Ou seja, um rico que consegue viajar para o exterior consegue trazer $1.000 na sua viagem. Mas o pobre que compra a blusinha vai pagar imposto de importação independentemente do preço. Ou seja, a gente está falando, no fim das contas, da ampliação de mais uma desigualdade de tratamento diante da lei, que faz o pobre pagar mais imposto enquanto o rico consegue dar um drible? Bom dia, Mano, um prazer falar com você. E há sim essa discrepância. Podemos dizer que é um contrassenso a gente pensar que a população mais carente, que é quem mais utiliza essas plataformas de marketplace, vira a ser tributada por qualquer valor, por qualquer compra que ela venha fazer. E a população mais abastada vai, realiza uma viagem internacional e tem esse direito de isenção até $1.000. A questão, na verdade, é a seguinte: é um problema você ter a isenção de até $1.000 para compras internacionais? Não, não é um problema. Assim como também não seria um problema você ter uma faixa de isenção, e eu digo que seria até coerente e justo ser maior do que $50 para importações, para compras internacionais, até para privilegiar a população mais carente de que tem acesso a produtos de melhor qualidade por um preço mais acessível. Ah, mas isso poderia prejudicar o mercado interno. Eu concordo que aí sim nós vamos ter uma outra discrepância, que é entre mercado interno e mercado externo. Mas ao invés de aumentar a carga tributária das importações, por que não reduzir a carga tributária do produtor nacional, que já tem tantos custos para a sua produção? Se há necessidade de trazer uma equidade, uma igualdade, aumente-se a faixa de isenção das importações para que haja uma melhor competitividade, muitas aspas na competitividade, entre a população mais carente na importação e a população mais abastada que vai fazer sua viagem internacional, para que não haja essa discrepância entre essas faixas de grupos econômicos e reduza a carga tributária do produtor nacional para que ele tenha mecanismos, ele tenha meio de melhorar sua produção, melhorar sua tecnologia para conseguir competir com os preços mais baixos de quem produz em outros países. E aí sim, nós teríamos uma equalização de carga tributária. E aí, com a redução da carga tributária sobre toda a cadeia, incentivando-se o consumo por preços mais baixos, você teria um aumento de arrecadação pelo aumento do volume, do aumento da demanda. Então, o problema da arrecadação também seria resolvido com essa medida. Então, eu acabo compreendendo que essa taxação das blusinhas ela acaba sendo ruim para todo mundo e, como você muito bem pontuou, aumentando algumas desigualdades. Sobre a taxa, então, das blusinhas, conversamos com o Bruno Romano, que é mestre em Direito Tributário do IBET. Bruno, mais uma vez, nossos agradecimentos. Muito obrigada pelas explicações. Uma boa tarde para você, um ótimo dia. Soraya, Marcelo, Bruno, Mano, um prazer falar com vocês. É sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan. Um ótimo domingo e uma ótima semana a todos. Obrigada.